fala de um homem, aliás, fala de um menino como o meu filho Júnior, chamado Mica. Eu queria, pega minha Bíblia aí, querida, só a Bíblia. Quem foi Mica? De repente você não ouviu falar de Mica, mas você ouviu falar do pai de Mica. Porque nós vamos ver hoje como é que Deus trata, como Jesus trata aqueles que Ele tem uma aliança. Jesus tem uma aliança com você. Diga para o seu irmão: Jesus tem uma aliança com você. Diga mais forte para ele: Jesus ama você, Ele tem uma aliança com você. Jesus tem uma aliança com você. O homem pode fazer muitas coisas erradas, decepcionar você, mas Jesus, Ele ama você. Amém? Quem é Mica? Abra aí no capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. E nós vamos falar a história de Mica, do menino. E hoje nós vamos aprender sobre restituição. Nós vamos aprender sobre devolução. Quantos já se sentiram roubados aqui? Quem já foi roubado de alguma coisa? É muito ruim, né? Imagina a história desse garoto. Eu quero ler o versículo 12, só a primeira parte. Quantos abriram? Digam amém. Amém, querido? Eu peço ao Senhor que envie anjos aqui hoje. Que anjos comecem a voar na nave dessa igreja e derramem óleo fresco sobre a sua cabeça. E se existe alguém aqui que já é batizado com o Espírito Santo, comece a glorificar agora. Porque a Bíblia diz que os anjos estão ao nosso favor. Dará ordem a Ele e eles te ampararão. Qual é a dificuldade que você está passando? Dê ordem aos anjos. A Bíblia diz, a Bíblia respalda você, que a sua dificuldade não é maior do que o seu Deus. Qual é a sua dificuldade? Senhor, a minha dificuldade hoje é te buscar. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis. Senhor, eu quero o meu coração, cura para o meu coração. Eu quero ter um coração em Ti. Nós não estamos precisando de prosperidade, queridos. Eu estou falando isso com muita propriedade. Nós estamos precisando de relacionamento com Deus. Porque somos restituídos quando nos assentamos à mesa dele. A mesa do Senhor está aqui. A mesa do rei está aqui. A verdade é essa. Esse menino tem um histórico familiar terrível. Acho que para qualquer filho, ver um pai aleijado é muito triste. Já imaginou você, saudável, pegando a sua bolinha de futebol de salão? Hoje eu saí para brincar com o meu filho. E você brinca com todos os seus amigos. Aí você vê o pastor Washington lá jogando bola no campo do Flamengo. E o Juninho lá, pai, toca a bola. Hoje eu joguei contra também. E vi o meu filho, e o meu filho me chamando para jogar bola. Agora imagina um garoto, Mica, esse daqui da Bíblia, olhar essa situação e ter vontade de jogar também com o pai dele. Mas quando Mica chega em casa, encontra um pai triste, que não trabalha, que as pessoas olham para ele e veem nele como um cachorro morto, cheio de lepra. Imagina a vida desse filho, quando ele olha o pai brincando com seu filho de futebol, e ele não pode brincar com seu pai, porque o seu pai é aleijado das duas pernas. A Bíblia conta a história desse homem e desse filho chamado Mica. O versículo 12 diz: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Pare para pensar um pouco, queridos, nas situações que nós vemos nesse mundo, quando as pessoas não conseguem mais ver solução para a sua vida, alguns se matam,
Outros estão trancados dentro da sua casa em depressão. A história de Mica é a história de Mefibosete. Mefibosete aqui fala de alguém que pode estar aqui hoje, que já desistiu, que não quer mais viver a vida abundante, comendo na mesa do rei, porque acha que o rei não se importa mais com ele. Pessoas que acham que Jesus não faz parte mais da vida dela, mas eu quero dizer para você, Jesus já te achou e vai achar muitos Mefibosetes para restaurar as gerações de Mica. Eu quero que você pegue desde o primeiro versículo agora. Eu quero colocar aqui agora Davi como Jesus, porque Jesus é a raiz de Davi. Versículo 1 diz, e Davi disse, há ainda alguém da casa de Saul, para que eu faça algo por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e Davi mandou chamar Ziba à presença dele, e disse o rei a ele, tu és Ziba? E ele disse, sou o seu servo. Sim, sou eu. E Davi disse, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com bondade para com ele? Então Ziba disse ao rei, há ainda um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés. E Davi disse, aonde ele está? E Ziba disse a Davi, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Deixa eu dar uma pausa aqui. Lodebar é o lugar da tristeza. Diga comigo, Lodebar, lugar da tristeza. A história desse filho de Jonatas, que é Mefibosete, que é o pai de Mica, é uma história muito triste. No mesmo dia, Mefibosete, que estava em casa sendo cuidado por sua babá, perde o seu avô e o seu pai na guerra. Mas ele era muito pequeno para entender isso. Eu creio que ele tinha uns 2 anos, ainda era criança de colo. E quando a sua babá sabe que eles, o pai dele e o avô tinham sido assassinados, ela se desesperou. Ela pegou correndo Mefibosete pelos braços e saiu de casa, mas ela tropeçou e deixou com que o garoto caísse no chão, ainda pequenininho. Naquela época não tinha ortopedista, não tinha UPA. Aquela criança deve ter gritado de dor, mas ainda pequeno não lembrou daquilo. Mas ela cresceu, essa criança, e da mesma forma que as pernas foram quebradas, ele continuou aleijado durante toda a vida. Querida, você sabe o que é a vida de um aleijado? Alguém sabe? Alguém tem na sua casa um parente que é aleijado? Quem tem aqui? Não, seu marido não é aleijado, seu marido é abençoado. Estou falando aleijado mesmo, de andar em cadeira de rodas, de precisar de ajuda para entrar no ônibus. Imagina, queridos, a vida de um pai que tem que pegar o filho dele e levar toda vez no banho, numa cadeira, lavar ele, tocar nas suas partes íntimas. Eu pergunto a você, imagina como é que é a vida de uma pessoa assim. Imagine, querido, agora uma pessoa assim, que toda a vida vai ser cuidada, mas não vai ser cuidada pelos seus pais, que perdeu tudo. Não perdeu só a sua mobilidade, mas perdeu sua família. Existem pessoas lá fora que têm uma vida muito parecida com a vida de Mefibosete. Mas ainda assim, queridos, Deus deu a Mefibosete um galardão, deu uma chance a ele. Mefibosete teve um filho. Mefibosete, nessa história aqui, quando ele está em Lodebar, eu imagino que ele tem mais ou menos 30 e poucos anos, porque para que ele tivesse um filho, ele teria que ser maior de 25, maior de 26. Essa era a época em Israel que os homens se casavam, a época da maioridade. Lodebar foi o refúgio dele.
E Lodebar para nós significa isso, o lugar onde nós nos refugiamos para alimentar a nossa tristeza. O que significa isso no espiritual hoje para você? Falando das coisas espirituais, nós sabemos que Deus julgou muitas igrejas em Apocalipse, mas uma igreja Ele julgou de forma diferente. Uma igreja em Apocalipse, Ele olhou e disse assim: olha, eu amo vocês, vocês são, mas vocês estão frios, vocês estão alimentando sua tristeza, vocês estão em Lodebar. Éfeso foi a igreja que Deus chamou a atenção, dizendo para ela: eu quero encher vocês, voltem ao primeiro amor. Mefibosete teve muitas experiências a partir de então, mas antes ele teve que se livrar de Lodebar. Versículo 5 continua: então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio até Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o seu servo. E disse-lhe Davi: não tenha medo, porque hoje eu usarei contigo a bondade por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Pode dizer amém? Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo, senão um cão morto, para você olhar com misericórdia tal como eu? Eu quero falar agora aqui do pai de Mica, dessa pessoa que nós ouvimos falar aqui que era aleijado, como ele olhava para ele. O Senhor Jesus, quando entra na vida de alguém, queridos, Ele levanta a autoestima dessa pessoa. Assim como Mefibosete, há muita gente dentro das igrejas, fora das igrejas, no seu trabalho, que tem uma vida e uma história de vida muito terrível. Existem pessoas aqui que estão empurrando a vida, mas ainda não assentaram na mesa do rei. Hoje, nessa noite, você vai sentar na mesa do rei. Mefibosete naquela hora recebeu uma resposta de Davi. Davi, depois de ouvir ele falar que ele era cão, eu falei: peraí que eu vou mostrar quem é você para mim. Ziba, vem cá. Mefibosete chama Ziba, que é o servo dele, e fala: olha, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, hoje eu estou dando ao filho do teu senhor. A Mefibosete: você trabalhará e porá terra, tu e teus filhos e teus servos recolherão os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Eu pergunto a você, como você se sentiria depois de ter perdido tudo, alguém chegar, o rei chegar para você e falar: eu vou te dar tudo de volta? Eu ficaria muito feliz. Mas não é isso que Deus quer na vida de Mefibosete, de Mica. Não é isso que Deus quer só na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. No versículo diz: mas Mefibosete, filho de Jonatas, esse aí comerá o pão da minha mesa. Você é aquele que é chamado para comer o pão da mesa. Lodebar é o lugar onde nós fomos tirados. A Bíblia diz que nós somos transportados de um lugar que chama Reino das Trevas, mas muitos ainda não assentaram na mesa. Muitos têm dificuldade de ver a ceia do Senhor, o pão e o vinho, como a realização, desculpa, eu vou usar uma palavra melhor, expressão literal da mesa do rei. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor, não valorizamos a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é para Mefibosete, é para Mica,
é para pessoas que têm uma história de vida terrível, mas que Jesus salvou, como você, querido. A mesa do Senhor, ela não tem critérios para que eu participe. Se uma pessoa que tem um histórico familiar, porque Mefibosete não tinha culpa de nada disso, mas o avô dele perseguiu o Davi para matar, e ele recebeu a bondade de Davi. Se essa pessoa, querido, recebeu o favor de Deus, por que você não receberá o favor de Deus através da mesa do Senhor? Por que eu estou falando sobre a mesa do Senhor? Porque muitos se acham indignos de comer dessa mesa. Por várias vezes eu fiz ceia aqui, e alguns falavam, mas eu não vou cear, eu não sou digno de cear. Eu não vou comer, porque eu não sou digno ou digna de comer. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus não olha para o seu passado, que Jesus não vê os seus defeitos espirituais. A mesa dele é a forma que ele mostra a bondade para você. Por que eu estou falando? Porque hoje é ceia. E várias vezes eu, aqui em cima, ministrando, via pessoas tristes, porque não queriam tomar a ceia, porque foram pegas por algum espírito de religiosidade, de acusação, e viram a mesa do Senhor e viram, eu não sou digna de comer nessa mesa. E a Bíblia diz, nos mostra que Mefibosete, a partir daquele dia, ele não só comeu na casa do rei, ele começou a morar na casa do rei. E Mica foi curado. Eu imagino que Mefibosete, sentado na mesa, ali com todos aqueles chefes, conselheiros de Davi, ele falou, filho, senta aqui do meu lado. E Mefibosete, quando estava comendo na mesa, ele tinha a mesma altura de todos. Aliás, numa mesa sentado não dá para ver quem é aleijado, quem não é aleijado. Na mesa do Senhor, todos nós somos nivelados. Na mesa do Senhor, na mesa do Rei, todos nós temos o mesmo nível. Lodebar é o único lugar no seu coração, na sua mente, que impede você de sentar na mesa. Hoje o Senhor Jesus quer te arrancar de lá e trazer você para a mesa dele. Porque a mesa do Senhor Jesus é para todos. Um dia vieram me perguntar, pastor, todos na igreja podem cear? Todos podem, até você me provar que não. A Bíblia diz que a mesa do Senhor é para todos que creem. Às vezes eu ouço alguém falar assim, mas pastor, eu briguei essa semana, eu fiz algo errado essa semana, eu não me acho digno de tomar a ceia, de participar da ceia. Queridos, o único critério é que você se arrependa do que você fez, nada mais. Mas existem pessoas que Satanás roubou a mesa do Senhor, estão sem cear 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Essa mesa é para você, querido. Viu, André? Essa mesa é para você, minha linda. Eu te abençoo, você é uma mulher de Deus. Amém? Todos que estão aqui. Nenhum de nós, queridos, foi excluído da mesa do Senhor. Eu queria convidar dois casais aqui. Enquanto a mesa for servida, você vai continuar em espírito de oração, pedindo a Deus que te livre de Lodebar. E se você tem alguma coisa que te impede de cear, fale com Jesus agora. Converse com o Senhor agora e receba da mão dele o favor e a bondade
Essa mesa é para você. Amém? Queria que você ficasse de pé. Adriana, cadê a Adriana? Adriana e Marcos, me ajudem aqui. É que eu estou procurando os casais aqui. Vem cá, Adriana. Que convidar aqui mais quem? Mais um casal. Cadê? Eu estou vendo só as mulheres ou só os homens? Quero ver um casal formado. Edilberto, agora eu estou vendo a Beth. Vem cá, me ajuda aqui. Enquanto você vai recebendo a ceia, vamos ver sua cabeça. Faça uma análise agora da sua vida. Fique com o coração constrangido diante de Deus e fale com Ele: Senhor, eu preciso da sua bondade, quero fazer parte da sua mesa. Pai, nós abençoamos esse momento. Nós declaramos todo nível de guerra e de tristeza estão agora destituídos, estão derrotados no nome de Jesus. E que essa mesa é do Senhor, é a mesa do Rei. E que cada um que está aqui seja agora restituído, Senhor, das suas provisões, dos seus dias, Senhor, de preocupação, sejam restituídos espiritualmente, com a alegria do Espírito, com paz, com graça. E que ao cear, ao comer o pão e beber o cálice, sejam curados, sejam libertos de toda opressão, em nome de Jesus. Vai recebendo a ceia, pode servir. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória, se a palavra foi liberada, vitória já foi liberada a sua vida essa noite. A palavra de vitória, querido, foi declarada na cruz do Calvário. Mefibosete, que sou eu, foi alcançado por essa palavra. Quando eu me apresento diante do Rei, o que eu recebo é a palavra de vitória. Hoje assentarás comigo. A palavra diz que esse Rei, que não é Rei Davi, agora é Rei Jesus, Ele está à porta de todo aquele batendo. E a Bíblia diz: se Ele, Jesus, está à sua porta, você abrir sua porta, Ele entrará na sua casa. E não só você comerá na mesa dEle, mas Ele comerá na sua mesa. Você tem um convidado especial hoje. Quando você abriu o seu coração, quando você deu a Ele a legalidade, dizendo: Senhor, eu quero a sua vida dentro de mim, eu quero o seu governo para mim. A Bíblia diz que a partir desse dia Ele é convidado na sua casa. Não precisa você ir para o palácio dele, mas Ele vem morar com você, na sua simplicidade,
na sua individualidade. O Senhor Jesus entra na sua casa, faz morada eterna. Eu entrarei na sua casa, cearei com Ele, e Ele ceará comigo. Amém, querido? Eu vou fazer algo agora profético também. Eu quero que você troque o seu cálice com 3 pessoas. Diga para ela: querido, fazemos parte da mesma família, vamos morar no céu juntos. Nós cantamos isso hoje, que nós vamos morar no céu juntos. Troque o cálice com essa pessoa. Declare uma palavra sobre ela agora. Diga: você está recebendo agora. Diga para essa pessoa: você está recebendo a benevolência de Deus. Diga: você está recebendo a bondade de Deus. Sabe o que há de mais tremendo, querido, numa ceia? Sabe o que há de mais tremendo numa ceia? Quando eu pedi que comprasse o pão, compraram um pão, né, um pão de forma. O pão de forma é um pão profético, sabia? Porque ele é um pão só. Não é não, pastor, ele é cheio de fatias, né? Não, ele foi fatiado, ele foi partido. Mas esse pão que nós estamos comendo é o mesmo pão. Sabia? Ele foi feito numa forma só, ele era uma massa só. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ceando com seus discípulos, Ele tomou o pão e partiu. A simplicidade do pão que nós comemos hoje aqui tem um significado complexo, ou um significado tremendo. A Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. A Bíblia diz isso falando do pão verdadeiro, que é o alimento diário para nós, que se chama Jesus. Ele é o pão da vida. Ele disse um dia para uma multidão: vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Escute o que eu vou falar. Por um período de tempo, Satanás roubou de você, te colocando tristeza, depressão, te colocou em Lodebar, dizendo que você não era merecedor da mesa do rei. Por muitas vezes Satanás fez você fugir da ceia dele. Mas eu quero declarar para você hoje: Jesus é o seu libertador. Jesus é aquele que coloca na sua fronte um nome e te chama por esse nome. Jesus não te chama pelo apelido. Jesus diz: eu te chamo pelo seu nome. Esse pão, que é esse trigo que caiu na terra e morreu, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Eu quero que você pegue o pão agora. A palavra do Senhor diz que ele pegou o pão e abençoou o pão. As palavras que ele usou foi Hamot Siler em Min Haaretz, que significa o pão que o Senhor tirou da terra. Sabe o significado disso, queridos? Antes de morrer, Jesus sabia que ele ia ser enterrado dentro de uma pedra. Aquele trigo foi lançado na terra e morreu. Mas 3 dias ele ficou ali, e depois ele ressuscitou para dar vida. Na semelhança da morte de Cristo, através do batismo, nós somos mortos com ele também, e nós ressuscitamos para dar fruto. O significado do pão é que ele é a manifestação da multiplicação do reino de Deus, que está dentro de nós. O reino de Deus começa dentro de você. É por isso que nós precisamos comer o pão. Nós poderíamos simplesmente lembrar da morte de Jesus, mas Jesus faz
você comer o pão para dizer, ó, dentro de você a vida. Então quando você comer agora, você vai descobrir que há vida dentro de você. A mesa do Senhor está aqui para informar você que a bondade de Deus trouxe vida. Diga comigo assim, vida. Diga, eu sou manifestação da vida de Cristo. Amém? Levante o pão, vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pelo pão, e da mesma forma que Jesus abençoou, nós abençoamos. Bendito sejas Tu, Senhor, que tira o pão da terra, em nome de Jesus. Pode comer seu pão. Você pode glorificar a Ele. Aleluia, Pai, eu te louvo.